Olá, bem-vindos à nossa análise do informativo de jurisprudência número 877 do STJ. Hoje, a gente vai mergulhar nas decisões mais recentes, como sempre, de um jeito direto, sem complicação. E antes de começar, um agradecimento mais que especial a todos os nossos apoiadores. Vocês confiam no nosso trabalho e estão voando nos estudos. Muito obrigada mesmo. E para quem quiser fechar a tríade do conhecimento com áudio, texto e questões, é só acessar nossa plataforma lá no apoia.se e, claro, segue a gente no Instagram, @informativos sem juridiquês. E a seleção de hoje, olha, tá excelente. Temos temas bem quentes em tributário, processual civil, administrativo e penal. E o destaque, acho, são duas teses firmadas em recursos repetitivos, né? Aquelas que todo judiciário tem que seguir. Analisando as decisões de hoje, parece que tem um tema central que costura tudo, sabe? O equilíbrio de poder. Vemos o STJ tentando ajustar a balança entre o Estado e o contribuinte, a empresa e o consumidor, e até definindo os limites do poder de punir do Estado. Vamos ver como isso se desenrola. Começando por esses repetitivos, o que eles têm de tão especial? Eles são o que a gente chama de precedentes vinculantes, ou seja, a tese que o STJ fixa ali vira a regra para todos os juízes do país, em casos idênticos. Para quem estuda para concurso, é assim, o tipo de coisa que não dá para não saber, é cobrança certa. Entendido. O primeiro repetitivo é sobre execução fiscal, aquela eterna briga, né? Fisco e devedor. A questão era, a Fazenda Pública pode simplesmente recusar uma fiança bancária ou um seguro-garantia que a empresa oferece só porque ela prefere botar a mão no dinheiro da companhia? Eu sempre achei que a regra era dinheiro primeiro. Pois é, esse é o senso comum. Mas a resposta do STJ foi um sonoro não. A tese firmada no tema 1385 é clara. Na execução fiscal, a fiança bancária ou o seguro-garantia não podem ser recusados só porque não seguem a ordem de penhora da lei. Peraí, aqui fica realmente interessante. Se a própria lei dá preferência ao dinheiro, como é que o STJ justifica essa decisão sem parecer que está passando por cima da lei? Onde está a brecha, o pulo do gato que eles usaram? A chave está numa distinção muito sutil, mas olha, fundamental, entre os artigos 8º e 9º da Lei de Execução Fiscal. Uma coisa é o devedor, quando ele é citado, tomar a iniciativa de garantir a execução por conta própria. A lei dá para ele a opção de fazer isso com depósito, fiança ou seguro. Certo. Outra coisa completamente diferente é a penhora, que é um ato forçado do judiciário quando a dívida não é paga nem garantida. Aquela ordem de preferência com o dinheiro em primeiro lugar só se aplica nesse segundo cenário, o da penhora forçada. Ah, Quando a empresa se adianta e oferece uma garantia de alta liquidez, como a fiança ou o seguro, o fisco não pode simplesmente dizer «não, obrigado, quero o dinheiro que está na sua conta». agora fez todo sentido. É uma questão de momento e de quem tem a iniciativa. Certo. E traduzindo isso para o dia a dia de uma empresa, qual o impacto prático? O impacto é gigantesco. É uma proteção direta ao fluxo de caixa. A empresa pode garantir a dívida, continuar discutindo judicialmente e, o mais importante, sem ter as contas bloqueadas de imediato. O que poderia, sei lá, paralisar tudo. É o STJ buscando aquele equilíbrio que você falou. Garantir a arrecadação, mas sem quebrar a empresa no processo. Perfeito. Vamos para o segundo repetitivo, que também é de direito tributário e mexe com muita gente. A briga era sobre a base de cálculo das contribuições para o famoso Sistema S. INCRA, SEBRAE. Existia ou não um limite de 20 salários mínimos para essa base? E o STJ decidiu que não há mais esse limite. A tese do tema 1390 bateu o martelo. A base de cálculo é a folha de salários total da empresa. Aquele teto de uma lei de 1981 foi para o espaço. Mas de onde veio essa confusão toda? Por que isso se arrastou por tanto tempo? A controvérsia nasceu porque essa lei de 81 realmente previa o teto. Só que, anos depois, em 89, veio outra lei e alterou a base de cálculo das contribuições previdenciárias para o total da folha sem teto nenhum. A grande dúvida era, isso valia só para a Previdência ou arrastava junto as contribuições para terceiros? Entendi. O STJ entendeu que sim, que uma coisa puxou a outra, que o teto foi revogado tacitamente para tudo.
E o que é fascinante e que deixou muita gente de cabelo em pé é que o tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão. Upa, pera um pouco. Se não modularam, quer dizer que uma empresa que pagou com o teto por anos pode, de repente, receber uma conta retroativa gigantesca, cobrando a diferença dos últimos 5 anos? Isso não pode quebrar um negócio? Exatamente esse é o risco. A não modulação significa que a cobrança sem o teto vale para o passado. O argumento do tribunal foi que não havia uma jurisprudência assim forte e consolidada a favor dos contribuintes, que justificasse proteger essas situações. Na prática, é um impacto financeiro enorme e inesperado. Uma decisão bem dura. Uau! Falando em equilíbrio de poder, essa parece pender bastante para o lado do Estado. Vamos mudar de seção, mas manter essa ideia de equilibrar relações, saindo do embate empresa-Estado e indo para a empresa-consumidor. Na segunda sessão, um julgado sobre execução de sentença coletiva. Imagina que um grupo de consumidores ganha uma ação contra uma gigante do varejo, onde cada um tem que entrar com a sua cobrança, lá na sede da empresa ou pode ser na agência local. A decisão foi 100% a favor do consumidor. O juízo competente é o do local da agência ou da sucursal onde o negócio foi feito. O STJ considerou que, para esse fim, o domicílio da empresa é onde ela se apresenta ao consumidor. Isso facilita demais a vida das pessoas. Mas sendo um pouco advogada do diabo aqui, isso não cria um pesadelo logístico para a empresa? Ter que se defender em, sei lá, milhares de comarcas diferentes? Cria, sem dúvida. Mas o STJ ponderou os interesses e entendeu que o direito de acesso à justiça do consumidor pesa mais. Exigir que uma pessoa lá do interior do Amazonas tenha que processar a empresa em São Paulo seria, na prática, negar o direito dela, né? A dificuldade logística da empresa, que tem estrutura para isso, é um mal menor. Faz sentido. Ainda na segunda sessão, um tema crucial de direito empresarial. Se uma empresa em recuperação judicial deve dinheiro para alguém, mas esse credor dorme no ponto e não habilita o crédito, ele pode esperar a recuperação acabar e depois cobrar o valor integral? Não pode de jeito nenhum. O STJ consolidou que todos os créditos que existiam na data do pedido de recuperação estão sujeitos aos seus efeitos, o credor tendo aparecido ou não. Então a recuperação judicial é tipo um reset coletivo e obrigatório? Não dá para um credor querer ficar de fora e jogar com as próprias regras. Exatamente. É a melhor analogia. O crédito dessa pessoa só vai ser atualizado até a data do pedido. E para receber, vai entrar na fila e sofrer os mesmos cortes e condições de todo mundo da mesma classe. Se não fosse assim, a isonomia ia por água abaixo e a própria ideia de reerguer a empresa ficava inviável. Claríssimo. Agora vamos saltar para a terceira sessão, um caso que mistura administrativo e processo penal. Imagine uma prova, tipo uma escuta telefônica. Tempos depois, um tribunal declara que aquela escuta foi ilegal. A pergunta é, essa prova, já carimbada como ilícita no crime, pode continuar valendo para demitir um servidor público num PAD? A resposta do STJ foi categórica. Não. A ilicitude da prova é como um veneno, sabe? Contamina tudo. Não existe essa esquizofrenia de uma prova ser ilícita para mandar alguém para a cadeia, mas lícita para tirar o emprego da mesma pessoa. A garantia é uma só. E se a demissão aconteceu anos antes da decisão final que declarou a prova ilícita? Já era. Não importa, a decisão que declara a ilicitude tem efeito retroativo, ela desfaz o passado. O ato de demissão que se baseou naquela prova se torna nulo. A administração vai ter que refazer o PAD, desconsiderando a prova podre e tudo que derivou dela. Um freio importante no poder da administração. Falando nisso, na primeira turma, outra discussão sobre poder sancionador, agora na lei de licitações. Uma empresa foi punida com suspensão de licitar com base na lei antiga, a 8666. Ela pode chegar na justiça e pedir para aplicar retroativamente só as partes da nova lei, a 14.133, que são mais benéficas para ela? Aí o STJ disse, opa, não dá para fazer um Frankenstein de leis. É vedada a chamada conjugação de leis. O sancionado não pode criar uma terceira lei híbrida pegando só o filé mignon de cada uma. Ou se aplica o regime antigo da época do fato ou o novo.
Misturar não pode. Certo. Mas aí surge aquela dúvida, né? E o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, ele não se aplicaria por analogia? Excelente ponto. O próprio Supremo, no tema 1199, já disse que essa aplicação não é automática. E nesse caso, o STJ foi além. Argumentou que permitir que o judiciário crie essa terceira lei customizada seria uma invasão na competência do legislativo, ferindo a separação de poderes. Então, a sanção aplicada sobre a lei antiga fica como está. Ok. Agora, um caso da segunda turma que toca num ponto muito sensível: direito ambiental. Se o Estado falha em fornecer algo básico como água potável a uma comunidade, essa falha por si só já gera um dano moral coletivo que precisa ser indenizado. Sim, o STJ reafirmou que o dano moral coletivo, nesse tipo de situação, é presumido. É o famoso in re ipsa. Então, o tribunal está dizendo que a própria falha do Estado em fornecer água já é uma ofensa à dignidade da comunidade inteira e não precisa provar que cada morador ficou psicologicamente abalado? Exatamente. A omissão atinge direitos fundamentais de toda uma coletividade de uma só vez: dignidade, saúde, meio ambiente equilibrado. A gravidade da conduta já caracteriza o dano. Não precisa de mais prova. Vamos para a quarta turma, com um detalhe processual que parece pequeno, mas que revela muito. Numa causa entre um Estado estrangeiro e um morador do Brasil, o recurso correto é o raro recurso ordinário. E se o advogado erra e protocola uma apelação? Perdeu o recurso. Numa visão mais rígida, sim. Mas o STJ aplicou o princípio da fungibilidade recursal. O argumento foi ótimo. O tribunal disse, olha, essa hipótese é tão rara, mas tão rara, que um advogado talvez veja uma na carreira inteira. Errar aqui não é um erro grosseiro, é um erro excusável. E os recursos são parecidos em prazo de estrutura. Que interessante. Então é uma decisão que valoriza mais o direito em si do que a formalidade. Precisamente. É uma lição de pragmatismo. Em vez de se apegar ao nome do recurso, ele olhou para a finalidade, garantindo que o mérito da questão fosse julgado. Chegando na quinta turma, mais um de ambiental, mas na esfera criminal. No crime de destruir vegetação da Mata Atlântica, que deixa vestígios óbvios, o laudo pericial é obrigatório. Sim, é absolutamente indispensável. O artigo 158 do Código de Processo Penal é muito claro. Crime que deixa vestígio, o exame de corpo de delito é essencial. O depoimento de uma testemunha ou uma foto não substituem o laudo técnico. A falta do laudo anula a prova da materialidade do crime. Fechando a quinta turma, um caso curioso sobre a prova da OAB. A folha de respostas do exame, ela é considerada um documento público para fins de crime. Sim, o STJ entendeu que sim. Pela importância do exame de ordem e pela fé pública envolvida, a folha de respostas ganha esse status. Ok, mas no caso concreto, a pessoa não só usou o documento falso, ela também ofereceu o dinheiro para ser aprovada, cometendo corrupção ativa. Ela responde pelos dois crimes, uso de documento falso e corrupção. Aí entra um princípio clássico, o da consunção ou absorção. O crime maior engole o menor. O uso do documento falso foi só um passo, um crime meio, para realizar o objetivo final, que era a corrupção. Portanto, a pessoa responde só pelo crime mais grave, a corrupção. Perfeito. E para finalizar, temos uma novidade. O STJ afetou um novo tema para ser julgado como repetitivo, o tema 1407. Qual é a próxima grande controvérsia que o tribunal vai unificar para o Brasil todo? A questão é sobre o crime de roubo, um dos mais comuns. Para aplicar o aumento de pena pelo uso de arma de fogo, é preciso que a arma seja apreendida. E mais, precisa de uma perícia para provar que ela funciona. Ou só a palavra da vítima já basta. A terceira sessão vai definir um padrão nacional para isso. Certo. Traduzindo para o mundo real, qual a importância disso? Significa que em breve teremos segurança jurídica, acabando com essa loteria de decisões diferentes que vemos pelo Brasil. Dependendo do estado, a solução hoje pode ser completamente oposta. É um julgamento para ficar de olho, com impacto direto em milhares de processos. E assim a gente fecha a análise do informativo 877. Uma rodada intensa que levou a gente a refletir
sobre como o tribunal busca esse ponto de equilíbrio entre partes com forças tão diferentes. Exato. O fio condutor foi esse. Seja na economia protegendo a empresa, no acesso à justiça facilitando a vida do consumidor, ou na aplicação de sanções. O trabalho é sempre harmonizar interesses conflitantes. E fica uma provocação para quem nos ouve: vimos o tribunal consolidar que a omissão do Estado em fornecer água gera um dano coletivo presumido, porque fere a dignidade de uma comunidade inteira. Onde mais essa lógica poderia ser aplicada? Que outras falhas estatais crônicas, como a falta de saneamento, a precariedade de uma escola ou a ausência de segurança, também não poderiam ser vistas sob a ótica do dano moral coletivo? Fica o pensamento. Mais uma vez, muito obrigada a todos que nos apoiam. O material completo está na plataforma do apoia.se e as novidades diárias no nosso Instagram, @informativos sem jurídicas. Até a próxima.